Olá a todos e a todas que ouvem o canal Lights. Eu sou Isaac Macedo e estou aqui ao lado do padre Rubens Miraglesani, né? Que é de Bauru, né? E ele tem, né, uma função, né? Eu, como católico, posso dizer que é uma função muito importante dentro da Igreja Católica, que é cercada de muitos mitos, mas nesse caso a gente não vai conversar sobre mitos. Nós não temos interesse. Vocês sabem, aqui no canal Lights nós prezamos pela informação, pela coerência, e aqui estamos aqui com o padre Rubens Miraglesani, que vai explicar exatamente como é o exorcismo segundo a doutrina da Igreja Católica. Muitos de nossos espectadores, você que está nos assistindo, que essa gravação está sendo feita na terça-feira, mas vamos exibir na quarta-feira, né? Você que vai ver depois, né? Muitos de vocês, a maioria, a grande maioria, são de católicos, mas tem um público evangélico também que sempre nos tratou com respeito, e você vai ver realmente como é a doutrina, até para você conhecer, e a partir daí você respeitar e não ficar preso a mitos, e você realmente ver como a doutrina funciona para ser a coisa realmente analisada de forma coerente. Primeiramente, antes da gente começar a entrevista em si, eu quero desejar, no caso que nós estamos gravando à noite, desejar uma boa noite para o padre Rubens Miraglesani. Seja muito bem-vindo, muito obrigado e dê suas considerações iniciais. Boa noite, meu filho. Eu agradeço o convite que você me fez. Eu aceitei participar desse seu programa porque eu vi nele seriedade, né? Já recusei várias vezes participar dessas lives, dessas coisas, porque eu não via seriedade. Eu via uma busca de sensacionalismo, eu via um desejo assim de expor a Igreja Católica em certas circunstâncias, em certas situações, né? E a minha preocupação maior é que as pessoas que assistem a esse programa possam ter, de fato, uma noção clara, uma noção explícita do que seja o exorcismo na e para a Igreja Católica. Como você combinou comigo antes, como você conversou comigo quando me convidou, né, para que nós tratássemos desse assunto com essa clareza dentro da Igreja Católica, segundo a doutrina católica. Então, o exorcismo na Igreja Católica, ele começa com Cristo Jesus. Nós encontramos nos evangelhos, né, Jesus exorcizando e Jesus mandando os apóstolos e os discípulos exorcizar. E eles fazem isso com eficácia. Não apenas Jesus faz com eficácia, mas eles também fazem isso com eficácia. E nós vemos depois, na Igreja Nascente, que se continuam a fazer exorcismos. E os exorcismos são, primeiro, uma oração que se faz a Deus, pedindo a Deus que liberte uma pessoa que está sofrendo de uma ação extraordinária do demônio. Não necessariamente uma possessão. O pessoal pensa sempre em exorcismo em relação à possessão. A possessão é uma dessas ações extraordinárias. Nós temos outros tipos, nós vamos falar mais adiante quais são esses tipos, mas é quando uma pessoa está sofrendo de alguma ação extraordinária do demônio. E não a juízo da própria pessoa. Ah, eu acho que eu preciso de um exorcista, eu vou procurar um exorcista. Não, não é assim que funciona. É o exorcista quem analisa essa situação e ele, então, é que dá o veredito, se a pessoa tem ou não necessidade de receber esse sacramental. É um sacramental da igreja, diferente dos sacramentos, que são 7. Nós temos vários outros gestos
dentro da igreja, que nós chamamos de sacramentais, que nos ajudam a viver a nossa fé, que nos colocam em comunhão com Deus, e que, de um lado, no caso do exorcismo, são uma petição a Deus para que ele intervenha e expulse da vida da pessoa aquela ação extraordinária do demônio, isso em relação a Deus. Em relação ao demônio, é um comando, uma ordem explícita que se dá para que o demônio pare de agir sobre aquela realidade ou aquela pessoa. Nós vamos explicar depois, mais adiante, como isso se dá. O exorcismo, então, ele tem uma dupla valia. De um lado, oração, petição, que se implora a Deus a ação dele para afastar o demônio na sua ação. Do outro lado, em relação ao demônio, uma ordem, um comando, que determina a ele de não agir sobre aquela pessoa, sobre a sua vida, sobre os seus pertences e assim por diante. Certo? Perfeitamente, né? Eu sou uma pessoa que gosto não só de ler a palavra de Deus, mas sim gosto sim de ler os doutores da Igreja Católica, sobretudo São Tomás de Aquino, e ele nos fala justamente dessa questão do bem como essência, do mal como corrupção do bem. Então, como um padre exorcista que está, eu como sou um intermediador da vontade de Deus, o sumo bem, né? Então, logicamente, dentro dessa questão que o bem sempre vence, que o bem é a essência, que é o sumo bem, logicamente, a intercessão de Deus através do instrumento que seria o padre exorcista, ele estaria totalmente apto para poder ter essas ações contra infelizmente, o mal que nos corrompe, e que esse mal ele nos corrompe de diversas maneiras, né? E que essas maneiras, como você vai bem explicar agora, não se trata somente da possessão, como é algo assim costumeiro que ficou famoso por filmes. É importante se falar, até depois a gente vai falar um pouco melhor da incidência real da, da, do que é preciso ser feito, do que é preciso ser feito o exorcismo em si, porque muitas vezes pessoas se enganam realmente quando que realmente precisam disso, às vezes precisam apenas ficar bem consigo mesmos, mas indo para a questão do exorcismo em si, existem outros tipos ao invés só da possessão. Eu gostaria que você explicasse para nós, até para entendermos melhor do que seria esses tipos, e até para as pessoas que estão ouvindo e de repente possa estar passando por um momento difícil, até bom para ela se entender melhor e a partir daí, através de uma conexão com Deus, quem sabe possa conseguir vencer essas barreiras sem precisar de um padre exorcista, porque como o padre Rubens bem vai dizer, inteiramente pouco incidente a necessidade de uma intervenção nesse caso. Mas, por favor, padre, você explica aí os tipos que podem haver uma condução para um exorcismo. Fique à vontade. Bom, é bom começar da gênese da coisa, da origem, para a gente poder entender a coisa por inteiro. Primeiro, Deus criou tudo e criou tudo bom, e criou tudo muito bem. Ele viu que tudo que ele fez era bom, era perfeito.
Assim como ele criou o homem com liberdade, ele criou também os anjos com liberdade. O mau uso da liberdade humana fez com que nós caíssemos no pecado. A mesma realidade aconteceu com uma parte dos anjos. E aí que nós temos, então, os demônios, que são anjos que se perverteram, né, e que se tornaram inimigos de Deus. Nós temos a possibilidade de voltar atrás. Por quê? Porque nós não temos uma ciência completa, perfeita, de tudo aquilo que nos acarreta, de tudo aquilo que nos acontece a partir das nossas escolhas. A gente tem a possibilidade, então, de voltar atrás. O demônio, não. Não tem essa possibilidade porque ele tem uma inteligência muito superior à nossa e ele vê com clareza onde ele vai dar com as escolhas que faz. E quando faz, então, uma escolha, ele faz com plena consciência das consequências. Então, ele não tem como voltar atrás. Ele não tem como se arrepender. Né? Não é Deus que exclui o demônio dos seus planos, mas é o demônio que se exclui dos planos de Deus. E se coloca diante de Deus como seu arqui-inimigo. E tudo que ele pode fazer para destruir a obra de Deus, ele procura fazer. Acontece que, como criatura, ele tem limites. A gente vê muitas vezes, principalmente em certos filmes, né, que apresentam o demônio como se fosse um deus do mal. Aquele que pode tudo que ele quer, ele faz sem nenhum limite da parte de Deus. Não é verdade. Ele age dentro dos parâmetros da permissão divina. Se Deus diz, até aqui você pode ir, ele não pode ir além. Ele fica delimitado naquela que é a vontade de Deus, a permissão de Deus para ele agir. Vocês podem me dizer, por que Deus permite, então? Se Deus não é bom, por que ele vai permitir essa ação do mal? Porque ele vai colher algo bom disso. Ele vai colher algo que vai ser produtivo para o reino de Deus, santificante para o reino de Deus. Vai acrescentar brilho ao reino de Deus, santificação para a própria pessoa. Nós vemos muitas vezes pessoas ótimas, pessoas até santas, que sofrem ações extraordinárias do demônio. Por quê? Porque Deus permite para a santificação ainda mais dessa pessoa e para que essa pessoa possa entrar em comunhão com Cristo Jesus no mistério da sua paixão. O justo que sofre pelo injusto. O santo que padece pelo pecador. Assim como aconteceu com Jesus, pode acontecer com certas pessoas, com a permissão de Deus, para o bem delas e para o bem de toda a igreja. E para a confusão do próprio demônio, que perde sempre a parada, no fim das contas. Nós temos, então, uma distinção entre as ações do demônio. A gente distingue entre a ação ordinária, ou seja, comum, de todo dia, corriqueira, e a ação extraordinária do demônio. A mais perigosa é justamente a ação ordinária, que é a tentação. A gente diz ordinária porque todo mundo é tentado. Não é uma experiência rara. Todos nós sabemos o que seja ser tentados. O próprio Cristo foi tentado. A gente vê nos evangelhos. O demônio foi tentar Jesus Cristo na sua humanidade. E nós, quando cedemos à tentação, nós cometemos um ato voluntário de grande responsabilidade e que, ao mesmo tempo, nos coloca
na órbita do demônio, nos afastando da órbita de Deus. Porque eu escolho o mal. O demônio apenas me oferece, me propõe. Você quer? Geralmente com engano, com mentira, como fez com os nossos primeiros pais. Ele começa perguntando: é verdade que vocês não podem comer de nenhuma das árvores, né, frutíferas do paraíso? Quando Deus havia dito somente da árvore da ciência do bem e do mal. Ele já começa com a mentira. Ele é enganador. Né? Ele é falaz desde o início. Não, não vai acontecer nada com vocês se comerem. Vocês vão ser que nem Deus. Vocês é que vão decidir o que é bem e o que é mal. Não vão precisar de Deus para isso. Os nossos primeiros pais Só caem na tentação. com licença, padre, só complementando, é a confusão das pessoas sobre o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é justamente um presente de Deus, mas as pessoas têm uma confusão sobre os verdadeiros propósitos do livre-arbítrio. Até escrevi sobre isso num dos episódios que eu falo sobre doutrina cristã, no Luz na Escuridão, no canal Light. Né? Mais ou menos por aí, né, padre? Pode continuar. Sim, de fato, é o mau uso do livre-arbítrio que faz com que o demônio, né, de anjo se tornasse demônio, e o homem, de perfeito e santo na sua criação, se tornasse pecador. É o uso equivocado do livre-arbítrio, que no homem é reversível, porque eu posso me arrepender, mas no demônio não é reversível. Porque ele já sabe todas as consequências, e ainda assim ele insiste de ir por ali. E toda a inteligência dele, no fim das contas, não vai lhe servir para muita coisa, a não ser para se complicar ainda mais. Porque a obstinação em fazer o mal é tamanha que ele, no fim das contas, acaba não enxergando aquilo que qualquer um de nós vê. Ou seja, que ele vai dar com os burros na água. Ele não enxerga. Ele não enxerga. Está tão obstinado, está tão assim, obtuso, que não vê outra coisa na frente a não ser querer profundamente fazer o mal, né, a Deus e ao plano de Deus, que ele não enxerga, ele não vê. Bom, então, a ação ordinária é essa da tentação. Ao lado dessa ação comum, frequente, na qual ele é mestre, eu me recordo uma vez o padre Amort, que foi um grande exorcista em Roma, tem dezenas de livros publicados. Ele, num exorcismo, ele falava com o demônio, ele dizia: mas você é chato, né? Você é repetitivo, você faz sempre as mesmas coisas. E o demônio retrucou: mas para que eu vou mudar se funciona tão bem? É verdade, é verdade. Infelizmente, ele tinha razão em dizer isso, né? Para que eu vou ter que inventar coisa nova, criar pecado diferente? Para quê? Os que já têm funcionam tão bem, eu não preciso de novidade. Né? Então, essa ação a gente chama de ação ordinária, ação comum, ação que todo mundo encontra na própria existência, na própria vida. Ao lado dessa, nós temos as chamadas ações extraordinárias do demônio, que são raras, que são muito raras. A primeira delas a gente chama, vou por graus, vamos assim dizer, de interferência do demônio na vida da pessoa. A mais conhecida é a possessão, é o último grau, vamos dizer. Mas a gente começa com a chamada vexação. A vexação são ataques externos do demônio à saúde, às finanças, aos bens, à vida da pessoa. São atitudes que o demônio toma contra certas pessoas. Você vai me dizer por quê? Sempre com a permissão de Deus. Sempre quando Deus permite que isso aconteça.
Às vezes, a própria pessoa foi procurar. A pessoa foi atrás de benzedeira, a pessoa foi atrás de centro de umbanda, a pessoa foi atrás de centro espírita, a pessoa foi atrás de realidades que na palavra de Deus está dito que não é para ir atrás disso. Não é a igreja que diz não faça isso. É a palavra de Deus que diz não faça isso. Vai atrás de cartomante, vai atrás de vidente, vai atrás de terreiro, vai atrás de centro, vai atrás de benzimentos e coisa e tal. E a pessoa acaba contraindo com o demônio um vínculo. Quem peca se torna escravo do pecado, de São Paulo. Eu me separo de Jesus Cristo e digo para o demônio, eu quero você na minha vida. Eu escolho você para servir a você. Mesmo que a pessoa não faça isso de uma maneira explícita, mas a atitude dela permite isso. É como se eu abrisse a porta da minha casa e deixasse essa porta aberta para quem quisesse entrar. Ah, mas eu não convidei a pessoa para entrar, mas deixei a porta aberta. Então, pode entrar um cachorro, pode entrar um vento, pode entrar uma pessoa. Eu não interpus nada que interferisse. Muitas vezes as pessoas me perguntam, o que é que eu preciso fazer para não ter esse tipo de problemas? Vida cristã. Só isso. Tenha uma verdadeira vida cristã. Se confesse com frequência, uma confissão bem feita, com arrependimento sincero, com desejo e propósito de emenda. Missa todo domingo, comunhão, leitura da palavra de Deus, meditação dessa leitura, procurar pôr em prática depois aquilo que eu li e meditei, a oração diária, de um modo particular o terço, que a gente medita na vida de Jesus, nos passos principais da sua existência, e procura viver depois essa realidade na própria vida. A caridade para com o próximo, a atenção de eu ter cuidado, para não fazer ao outro aquilo que eu não quero que façam para mim, para ajudar a pessoa nos limites da minha possibilidade, a superar as dificuldades da vida. Então, isso é a vida cristã normal, é a vida cristã de todo dia. Existe um discurso do Papa Paulo VI, de 15 de novembro de 1972. Entrar no site do Vaticano, procurar as catequeses de quarta-feira do Papa Paulo VI, e ele vai falar nessa catequese uma coisa fundamental. Tudo aquilo que me aproxima de Deus me afasta do demônio. Como algo natural, consequente. Tudo aquilo que me põe em comunhão com Deus rompe o meu relacionamento com o demônio. Eu não quero ter esse tipo de problemas. Eu tenho uma vida de comunhão com Deus. Dentro daquilo que é o normal, dentro daquilo que é o comum, dentro daquilo que é o de todo dia. Então, essas agressões do demônio podem ser ou provocadas por atitudes da pessoa que foi atrás, que foi procurar, que procurou para a própria cabeça, ou pode ser fruto de malefícios na sua vida. Mas vamos com calma. Não vou dizer que todo tipo de problema fizeram malefício, essas coisas todas. Não. E não vamos atrás também dessas conversas fiadas de
maldição de geração, de cura de árvore genealógica, essas coisas todas. Isso não é fé católica. Isso não é fé católica. Isso é espiritismo oriental. Quem começou com essa besteira foi um anglicano, filho de missionários anglicanos na China. Ele conheceu essas teorias lá e tentou depois justificá-las com a Bíblia. Evidentemente que forçando, né, o texto bíblico. Que a Bíblia não diz nada disso. Ao contrário, ela diz que cada um paga pelas suas obras. Cada um é responsável diante de Deus por aquilo que fez. Nós temos isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por exemplo, não se dirá mais, diz Jeremias, os pais comeram uvas verdes e os filhos nasceram com os dentes embotados. Mas cada um vai pagar pelo seu pecado. Ou no Novo Testamento, quando encontram aquele cego de nascença e perguntam para Jesus, quem foi que pecou para ele nascer cego? Ele mesmo ou seus pais? E Jesus disse, nem ele, nem os pais. Ele nasceu assim para a glória de Deus. Para que Jesus pudesse depois abrir os olhos dele. Então, o fato é que não se justifica esse tipo de argumento usando da palavra de Deus. Pelo contrário, só se eu forçar a palavra de Deus a dizer exatamente o oposto daquilo que ela fala. É uma questão meio de que materializar a palavra, né? Não Justo. é uma questão assim, né? Bom, essa é a chamada vexação. É algo externo. Quem sofreu muito disso? Padre Pio. Levava sovas horrorosas do demônio. Levava pancadas, como se ele tivesse levado mordida, paulada, queimadura, essas coisas todas. E era um homem muito santo. Justamente para quê? Para se associar cada vez mais à paixão de Jesus, ao ponto de receber depois as chagas, os estigmas. O máximo da sua aproximação, da sua comunhão com a paixão de Cristo. Mas, às vezes, a gente acontece de ver essas realidades em outras circunstâncias. Ou gente, por exemplo, que andou fazendo pactos com o demônio, depois rompeu os pactos, e o demônio, então, ataca essas pessoas justamente para obrigar a pessoa a voltar para ele, para a pessoa se arrepender do arrependimento e voltar para ele. Né? Ou por meio, como eu disse, de bruxaria, né? Ou para a santificação daquela pessoa, sempre com a permissão de Deus. Podem ser espetadas, cortes, queimaduras, batiduras, e vai por aí afora. Uma outra ação extraordinária do demônio, mais invasiva, né? E que fica praticamente só na cabeça da pessoa, no pensamento, na mente da pessoa, é a obsessão. Ideias que não saem da cabeça da pessoa, vozes que não saem da cabeça da pessoa, imagens que não saem da cabeça da pessoa, ela acha que ela está enxergando, que ela está vendo, que ela está ouvindo, que é o pensamento dela que está produzindo aquilo. Se você faz uma análise daquela pessoa e ela é sadia de mente, então ela não tem esquizofrenia, ela não tem nenhum distúrbio mental, né? E não está sendo produzido isso na cabeça dela por uso de droga, porque também droga pode produzir esse tipo de efeito, né? Então, a gente pode começar a pensar na possibilidade de que seja, de fato, uma ação extraordinária. Sempre coisa destrutiva. Sempre realidades destrutivas. Eu tenho que matar uma pessoa, ou eu tenho que me matar. Eu tenho que
fazer o mal para aquela criatura de uma maneira assim, a fim de destruir com a vida daquela pessoa, né? A fim de causar o maior dano possível. Às vezes é maldade da própria pessoa, não tenha dúvida. Por isso, a gente tem que saber distinguir bem a situação. É a coisa mais difícil que tem no meu ministério de exorcista, distinguir, né, fazer essa separação entre aquilo que é normal, aquilo que é natural, mesmo que seja patológico, que seja doença, daquilo que é ação extraordinária do demônio. A terceira forma, né, da ação do demônio, extraordinária, é a mais conhecida, que é a possessão. Quando a pessoa se torna um fantoche nas mãos do demônio. O demônio faz dela o que bem entende. A pessoa não tem mais domínio de si. Às vezes a pessoa tem memória do que lhe acontece, às vezes não tem. Às vezes é uma memória parcial daquilo que lhe acontece. Mas o pior de tudo é que ela não tem nenhum domínio sobre si. Nem do que fala, nem do que faz. E às vezes pode acontecer coisas extraordinárias, né? O demônio gosta de mostrar que ele tem poder. O demônio gosta de mostrar que ele sabe fazer as coisas diferentes como se ele fosse Deus. Então pode acontecer, sim, da pessoa caminhar andando de ponta cabeça pelo teto, flutuar, coisas que você vê em filmes. E que eu costumo chamar de espetáculo pirotécnico, né? Como se fosse fogos de artifício, que o demônio gosta de mostrar que ele tem poder, que ele sabe fazer. A gente não deve dar atenção para isso, a gente não deve ligar para isso. Eu me recordo de uma vez que eu estava para exorcizar uma menina, estava preparando as coisas ainda. Ela entrou carregada dentro da capela, que eu uso para fazer os exorcismos. De repente, deu um saracutico na criatura, e eu, na hora, dei ordem para que parasse. E o demônio é obrigado a obedecer ao exorcista. Aliás, uma boa distinção entre o que é ação extraordinária do demônio e o que é psiquiátrico ou psicológico é que quando você, exorcista, dá uma ordem ao demônio, ele te obedece. O louco, não. O desequilibrado, não. O desequilibrado não obedece. Então, eu chamei a atenção. Só detalhe, isso é muito importante. Isso que você colocou foi muito importante, essa colocação, para realmente a gente ter uma distinção, né? Porque muitas vezes as pessoas falam dos filmes e tal, mas entendendo que aqui estamos tratando de um padre exorcista, um homem de fé, né? Um homem de fé, tratando-se contra uma ação do demônio. Então, sendo assim, né, nós, como cristãos, acreditamos sempre no bem vencendo o mal. Então, logicamente, ele vai obedecer, sendo um ser inferior ao Criador, né? Então, ele vai sempre obedecer. Então, você que é cristão, mas que não entendia muito disso, saiba que se você estiver assistindo um filme, né, e tiver aquele demônio que desobedece o padre exorcista, na verdade ele é um louco, não é um demônio, de fato, como você bem explicou, né? Assim, ou simplesmente é algo cinematográfico que não tem sim, nenhuma razão de fundamentação na realidade. perfeitamente. Porque um louco não te obedece, mas o demônio te obedece. Posso te citar aqui vários exemplos. Cite um exemplo, por favor, para a gente poder ilustrar aqui. Eu vou te citar dois simples, dois bem simples. Essa menina, como eu estava dizendo, ela entrou carregada, chegou na... Olha que ela entrou na capela, deu um saracutico na criatura, ela caiu no chão. Eu, da hora lá, não tinha nem começado ainda o exorcismo. Eu dei uma ordem que parasse de fazer isso e viesse para frente. Aí o demônio veio trazendo o corpo da moça como se fosse uma cobra.
andando em zigue-zague, assim, pelo chão, como uma serpente. Mas não estava no chão, estava um tanto assim do chão, flutuando. Na hora eu disse, pode parar, você sabe andar, vem andando. Parou, se pôs de pé, veio caminhando e se sentou no primeiro banco, que é onde eu atendo as pessoas na hora que eu faço exorcismo. Falei, e fique quieto aí até que eu volte para começar o exorcismo. Não vai atrapalhar ninguém. Ficou ali. Um outro exemplo. Atendendo uma outra pessoa, o demônio ficava arranhando esse banco com a mão. E ficava tirando o verniz do banco. Falei, vai estragar meu banco. Eu não quero que me estrague o banco. Falei, pode parar com isso. Está proibido de estragar meu banco. Na hora, ele levantou a mão, continuou fazendo esse movimento assim com a mão, em garra, mas não mais tocou no banco, nem naquele dia, nem depois. Parou de estragar meu banco. Coisas banais. A primeira pessoa que eu atendi com exorcismo e que fui canal de libertação dessa pessoa, porque quem liberta é Deus, não é o exorcista. Isso tem que ficar bem claro. Jesus liberta. Eu simplesmente faço aquilo que a igreja me diz para fazer. Né? Não sou eu a fonte da libertação, é Deus. Mas chegou uma certa altura que ele disse, ela não fica livre de mim porque ela não confessa um pecado antigo. Nesse momento, as pessoas que estavam ali comigo, eu falei, vão todas para a sacristia. Mas vai ficar sozinho? Vou ficar sozinho, não vai me fazer nada. E aí, ordenei a ele, me fala o que é. E ele falou. Eu falei, agora você vai deixar a pessoa confessar, você vai dar a essa pessoa consciência para que ela possa se confessar. A pessoa confessou. Na hora que eu dei a absolvição, a pessoa na hora me disse, estou livre. Mas muda a cara da pessoa mesmo, você vê. Uma alegria que invade a pessoa, uma satisfação assim, de libertação que a pessoa tem no momento. Ele é obrigado a fazer aquilo que você diz para ele, não porque eu seja muito santo, eu seja maravilhoso, perfeito, não. Porque atrás de mim tem todo o peso da igreja. E quando eu falo da igreja, não falo só dessa instituição humana. Eu falo daqueles que já estão no céu, a igreja triunfante. Eu falo daqueles que estão no purgatório, que já são santos, mas estão se purificando para ir para o céu, a igreja padecente. Né? O próprio Cristo, que é a cabeça dessa igreja. Por isso, é uma temeridade alguém sem mandato da igreja tentar fazer exorcismo. Os perigos que correm são enormes para si e para a pessoa que, de fato, tem algum tipo de atividade extraordinária do demônio. Então, essas três atividades extraordinárias, vexação, obsessão e possessão, elas são referentes às pessoas. Mas existe também uma quarta, que é referente a lugares, objetos ou animais. Você deve estar lembrado, por exemplo, quando Jesus faz aquele exorcismo do endemoniado de Gerasa, que os demônios pedem para ir para os porcos, ele diz, pode ir. Então, invadem os porcos. Então, quando isso acontece, quando tem uma ação extraordinária do demônio em um lugar, né, em uma coisa, objeto, que foi maleficiado, por exemplo, ou em um animal,
a gente também usa o exorcismo para isso. A gente também usa o exorcismo. E qual a gente seria chama isso de infestação. Isso, exatamente, infestação. Essa quarta maneira da ação do demônio, a infestação. Então, 3 ligadas à realidade humana, uma ligada a... É sempre para atacar o homem, é sempre para agredir o homem. Né? Mas através de um animal, ou através de um local, ou é através de um objeto, ou mais de um. Né? E que a gente também lida com isso, com o exorcismo. Certo? Perfeitamente, né? Porque, antes de mais nada, é importante entender, né? Esses 4 tipos extraordinários que você citou bastante, e muito bem explicado, são questões que têm que ser muito bem analisadas. Porque, até você falou da obsessão, por exemplo, muitas pessoas podem estar com outras situações para chegar a pensar naquelas questões, não propriamente dentro de uma ação extraordinária do demônio. Então, certamente, você pode nos falar que a incidência da necessidade de uma ação de Cristo através de um padre exorcista realmente é uma incidência bem baixa. Muito pequena. Muito baixa. Então, assim, Muito. poderia explanar um pouco mais sobre essa questão? A maior parte das pessoas que me procura, ou por e-mail, ou por telefone, não necessitam de um exorcista, de forma alguma. São pessoas que têm dificuldades, que têm problemas, aliás, como todos nós temos. Só que, de um lado, às vezes, estão buscando uma solução mágica. Acha que o exorcista vai chegar, vai resolver impondo as mãos, rezando uma coisa meio mágica, uma fórmula meio estranha, assim, e vai tirar com a mão o problema. Quando existe, de fato, uma ação extraordinária do demônio em um local ou em uma pessoa, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. A mais rápida na minha mão foram 3 dias. 3 dias consecutivos de exorcismo. Era uma mocinha, uma menina de 13 anos, mas grande, alta menina, parecia um armário, grandona. Mas essa menina fazia exatamente o que eu pedia para ela fazer. Tudo que eu pedia para essa menina, ela fazia certinho. Foram 3 dias. Foram 3 sessões. Foi a que durou menos na minha mão. Eu já tive casos de 2 anos. Eu já tive casos de ano e meio. Eu já tive outros casos que demorou. O que demorou menos foi essa, de 3 dias. Além de ter uma obediência daquelas cadavéricas, o que eu pedia para ela fazia direitinho. Né? Deus teve misericórdia e libertou essa menina rapidinho. Mas muitas vezes você tem um paciente nas mãos que você pede, faça desse jeito. A pessoa acaba não fazendo porque tem dificuldade, porque não é capaz de se impor esse tipo de regime e assim por diante. Então, fica difícil realmente da gente conseguir o efeito que a gente espera. Ou então demora muito mais para se conseguir aquilo que a gente pede a Deus. O fato é que, como eu lhe disse, eu tenho obrigação, no livro do Ritual dos Exorcismos, né? Aqui aparece virado ao contrário, por causa da câmera, né? Aqui nas anotações iniciais, nos números 16 e 17, a igreja me diz para que eu não confie de imediato de que se trate de algo
préternatural. Mas que eu investigue toda e qualquer possibilidade daquilo ser algo natural. Nós temos, hoje em dia, uma certa mentalidade de que eu não posso sofrer, eu não posso ter problemas, eu tenho que ser feliz aqui e agora, e já, nesse instante. Quando Jesus nunca prometeu nada disso para a gente. Ele diz, quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu me lembro sempre daquilo que Nossa Senhora disse para Santa Bernadette Soubirous. Ela disse para essa menina, eu não prometo para você ser feliz nesse mundo, mas no outro. E quando se descobriu que ela estava com tuberculose óssea e queriam levá-la até a nascente lá da gruta, né? Tem aquela água que cura muita gente, ela disse, não, não adianta, a fonte não é para mim, aquela água não é para mim. Então, primeiro, essa mentalidade de que eu preciso ser feliz agora, que eu tenho que ser feliz agora. Depois, essa ideia de que eu sou tão bom, tão maravilhoso, não faço nada de errado. Por que que me acontecem essas coisas? Quando a pessoa realmente, muitas vezes, não enxerga o que está fazendo. Gente, por exemplo, que dá sempre com os burros na água dos empreendimentos comerciais e fica achando que é demônio. Mas não sabe administrar. Então, não é demônio, é incapacidade de administrar. Eu recomendo para essa gente que vem falar comigo, fala, vai fazer os cursos do Sebrae. É muito bom, por sinal. Eu já fiz curso do Sebrae, é muito bom. Eu sei. Eles ensinam bem, eles dão base. Eu falo, vai fazer curso do Sebrae. Já me olham assim e falam, esse padre não tem fé. Não, não é que eu não tenha fé. É justamente porque eu tenho fé e conhecimento dessa fé que eu separo o joio do trigo. Não vai me adiantar nada abençoar uma pessoa ou rezar por aquela pessoa se ela continua fazendo besteira. Não vai mudar a vida dela. Eu posso implorar a Deus pelo bem daquela pessoa. Se ela não faz aquilo que é necessário, não vai adiantar nada. Por isso que eu falo que tem muita gente que tem mentalidade mágica. Acha que o exorcista é um super padre, né? É um padre com poderes. Não, eu não tenho nenhum poder. Eu tenho uma autorização do bispo para exercer um serviço dentro da igreja, quando isso é necessário de verdade. A propósito, até colocando sobre essa questão, padre, é um bispo o bispo local que nomeia, né, o padre exorcista, né? Tem muita gente que fala, exorcista oficial do Vaticano. Não tem exorcista oficial do Vaticano. Nem em Roma. Porque é o vicariato de Roma que nomeia, não é o Vaticano. O vicariato de Roma é quem nomeia os exorcistas para a diocese de Roma. Na minha diocese, o meu bispo me nomeou. Em outras dioceses, eu não posso exercer o ministério, porque eu não sou exorcista no mundo, eu sou exorcista na minha diocese. Então, quem é exorcista na diocese de Roma é exorcista na diocese de Roma e não fora dali. Quem é exorcista aqui em Bauru é exorcista aqui, não fora dali. Para eu exercer o meu ministério fora, eu preciso da autorização do bispo da outra diocese. Já me aconteceu. Já exerci o meu ministério fora de Bauru, com a autorização do bispo da outra diocese. Não posso ir chegando lá e dizendo, não, eu sou exorcista, então eu vou resolver aqui as coisas, vou fazer o exorcismo. Não posso fazer isso.
A minha autoridade cessa nos limites geográficos da Diocese de Bauru, que, por sinal, é bem pequena, diga-se de passagem. Se alguém vem de fora para eu atender aqui, eu posso. Mas eu não posso sair daqui para atender os outros, a não ser que fora o bispo da outra diocese me autorize. Voltando, então, à sua questão, são poucos? São mais que poucos. São pouquíssimos. Aqueles que realmente precisam. A maior parte não precisa. A maior parte precisa fazer um bom exame de consciência. A maior parte precisa retomar bem a própria vida cristã, conhecer de verdade a palavra de Deus, assumir a sua cruz de cada dia. Às vezes precisa procurar um psiquiatra, às vezes precisa procurar um neurologista, às vezes precisa, junto com o psiquiatra, de um psicólogo para ir fazendo a terapia, se o psiquiatra não é também psicoterapeuta. E muita coisa se resolve assim. Me recordo uma vez uma coitada de uma senhora que era da Congregação Cristã no Brasil. Você imagina o grau de desespero dessa coitada para procurar um padre. Ela me telefonou, conversou comigo a respeito do filho, que falava muito palavrão, que falava muito nome feio, etc. e tal. Eu, na hora, parei e pensei, parece-me que seja síndrome de Tourette. É uma doença psiquiátrica. A pessoa é muito agressiva, a pessoa fala palavrões demais, blasfema e assim por diante. Aí eu perguntei para essa senhora, é uma pergunta que eu faço correntemente. Já levou a um médico essa pessoa? Já levou a um psicólogo, a um psiquiatra? E diagnosticou alguma coisa? Ela falou, ele falou que o menino aí tem um tal de Tourette, né? Eu falei, síndrome de Tourette. Então, minha filha, isso é doença. Não resolve com oração. Não resolve com bênção. Resolve com medicação. Às vezes vai precisar de internação. Mas isso é uma coisa que ele vai levar para o túmulo. Vai a vida inteira. Aí eu tento explicar para as pessoas que, de fato, a fé nessa hora, ela vai me ajudar a dar constância, a não esmorecer, a não perder o ânimo, porque tem hora que cansa. Você passa uma vida tentando melhorar uma certa situação que você não vê muita melhora. Tem certas coisas que são sem solução. Tem umas que a gente consegue controlar, melhorar, às vezes curar, mas na maior parte das vezes, esses problemas, a gente arrasta uma vida. A gente arrasta por uma vida. Então, a gente tem que saber lidar com isso. E para que serve a fé? Para eu não perder o ânimo, para eu não perder a esperança. Para eu saber que, no fundo, no final das contas, o bem vence. Deus me dá a graça de, mesmo doente, conseguir levar uma vida o mais próximo possível da normalidade. O mais vizinho possível de uma vida boa. Ainda que, às vezes, eu precise de uma internação, eu precise de um sossega-leão, eu precise de uma camisa de força. Né? Mas eu vou levar minha cruz e vou me santificar, sim. Vou me santificar, sim. Então, são coisas que a gente vê que as pessoas precisam aprender a separar o joio do trigo, porque
Problemas mentais, muitas vezes, enganam as pessoas, porque a pessoa estava normal, estava bem, de repente a pessoa muda. Sem mais nem menos, a pessoa tem atitudes que não se justificam. E muita gente pensa já na hora em demônio, quando devia pensar primeiro em psiquiatra. Acontece que nós temos nesse país uma dificuldade muito grande em aceitar a necessidade de um tratamento com um psicólogo. Hoje, com o psicólogo já está um pouquinho melhor. Mas com o psiquiatra, nossa, parece uma blasfêmia você dizer que alguém precisa de tratamento psiquiátrico. Não é blasfêmia. É uma necessidade que a pessoa tem. É como alguém que olha para a minha cara e vê na hora que eu preciso do endócrino. Olha o meu tamanho. É lógico. Eu preciso do endócrino, porque se eu tenho esse tamanho, alguma coisa aí não funciona. Né? Então, é uma questão de bom senso. Só que quando um troço é físico, a gente aceita com muito mais tranquilidade do que quando algo é psíquico. Existe um preconceito muito grande. Tem melhorado. Tem melhorado. Mas tem muito ainda por melhorar, infelizmente. Perfeitamente. Mas acho que é uma pergunta importante, o Padre Rubens, porque o que eu quero fazer agora é a respeito de que você faz aí essa atividade na Diocese de Bauru, mas certamente você deve conversar com outros padres exorcistas, não só do Brasil, mas de outros países até para vocês entenderem e se ajudarem no estudo, né? Acredito que Perfeitamente. não é uma coisa assim, eu sou exorcista, então vou ficar aqui no meu cantinho, não. Certamente tem um feedback, um contato com pessoas de outras localidades, né? E aí você poderia me contar um pouco mais sobre isso? Com prazer, meu filho. Existe uma Associação Internacional dos Exorcistas, da qual eu sou o responsável e representante dela aqui no Brasil. E não só no Brasil, mas para todos aqueles que estão associados a essa associação e que são de língua portuguesa, porque ela é dividida como se fossem setores, a gente chama de secretarias. Então, tem uma secretaria italiana, uma francesa, uma de língua espanhola, uma de língua portuguesa, uma de língua alemã, uma de língua inglesa. Né? São setores linguísticos, né? Onde a gente se comunica, né? Troca ideias, né? E, principalmente, tem formação. Tem formação. Agora, por causa dessa história de Covid, nós ficamos 2 anos sem nos reunir. Mas existe, primeiro, uma carta circular do presidente, existem os chamados cadernos, que são temas de estudo para a gente. Existe uma espécie de manual que ajuda a gente a fazer o discernimento, que nós chamamos em português de diretrizes, está para ser publicado agora pelas edições CNBB. O original é em italiano, foi traduzido para o português. Tanto o texto original foi examinado por 3 congregações romanas. Foi examinado pela doutrina da fé, pela congregação do clero, pela congregação da disciplina dos sacramentos, liturgia e disciplina dos sacramentos. E teve a aprovação, o imprimato, da Diocese de Roma, do chamado Vicariato de Roma. Então, passou pelas mãos de 3 congregações e mais do Vicariato. Todos eles agem em nome do Papa. Então, tem uma aprovação universal para a Igreja. Além do que, a mesma tradução. Eu que fiz.
do italiano para o português, a tradução também foi fiscalizada e foi aprovada pela congregação do clero. Então, está para sair, nós ainda não sabemos quando isso vai acontecer, porque tem todo o trabalho editorial da Isso aí não é de domínio público, não. Isso aí é exclusivo dos padres, né? Pode ser usado por qualquer fiel. Não, quer dizer, usado em termos de estudo. Estudo, Você quer comprar, quer ler, você vai comprar e vai ler. Certamente você não vai poder aplicar, você não vai poder usar como exorcista, porque você não tem a licença necessária para isso. Mas aquilo ali é formação teológica e pastoral. Aquilo vai servir para nós, exorcistas, e para as pessoas que nos ajudam, que nós chamamos de auxiliares. Então, uma vez a cada 2 anos, nos anos pares, nós fazemos um congresso internacional em Roma, onde todos os membros da associação se reúnem para estudar. A gente tem apresentação de casos, a gente tem apresentação de doutrina, eu mesmo já dei várias palestras a respeito disso. Nós fazemos cursos. Aqui no Brasil, foi o primeiro lugar que, além de curso para padre, nós fizemos curso para leigos também. Nós já fizemos. O primeiro curso foi misto, foi para padre e para leigo. Eu vi que não foi uma boa opção, que não foi uma boa coisa. Por quê? Uns têm uma certa formação teológica que outros não têm. Então, eu resolvi, daí por diante, separar. Padre tem o seu curso e os leigos têm o seu curso. Só que, de novo, essa droga de Covid segurou tudo. Nós já fizemos, como eu disse, o primeiro foi misto, depois nós fizemos já 3 para sacerdotes e 1, por enquanto, para leigos. Quem tiver interesse, depois é só entrar no site da AIE Brasil, que é a nossa seção aqui no Brasil da Associação Internacional dos Exorcistas, esse AIE. Perfeitamente. Eu vou colocar na descrição do vídeo para depois as pessoas... Pode pôr. Sim. AIE Brasil. E ali pode entrar e ver. Tem muita gente, por exemplo, que pede para se afiliar à associação, né? Mas é uma associação para exorcistas e não para leigos. Então, existem aqueles leigos que estão afiliados porque são auxiliares diretos de algum exorcista e fazem parte da associação enquanto o exorcista exerce o ministério. Na hora que ele deixa de exercer o ministério, eles decaem. Eles também não fazem parte da associação. Quem se associa mesmo, quem faz parte mesmo da associação, são os exorcistas. E nós temos, às vezes, auxiliares, que não são auxiliares diretos, mas são auxiliares de oração. Gente que reza pela associação. Que reza, tenho vários mosteiros, principalmente de clausura, que nos sustentam com a oração, nos sustentam com as preces. Então, como você vê, existe esse intercâmbio entre nós, existe essa troca de experiências. Nós tínhamos organizado para fazer aqui no Brasil o nosso primeiro congresso de língua portuguesa, mas essa droga de Covid atrapalhou tudo de novo. E nós queremos fazer como se faz na Itália. Nos anos pares, vai todo mundo para lá. Nos anos ímpares, tem os congressos nacionais. Ou, melhor dizendo, os congressos linguísticos. Eu vou sempre para os da Itália. Além de eu dominar o italiano, eu tenho dupla nacionalidade. Sou duplo, então posso ter 2.
E Dá para então, ver pelo seu nome, né? Que você sim, tem Migalha dupla Zani, os dois nacionalidade. lados são italianos, né? Minha mãe e meu pai, né? Então, além de dominar, de conhecer bem a língua, não tenho problemas nenhum com o italiano, a ponto de eu poder traduzir, né? Existe também essa possibilidade de estudar mais e melhor. Onde mais se estuda, onde mais se escreve a respeito de exorcismo é na Itália. Então, eu costumo participar nos anos ímpares do Congresso Italiano e nos anos pares a gente vai para o internacional. E colaboro também dentro da associação como formador. Já tive dando cursos em vários lugares do mundo, né? Como eu não tenho problemas nem com espanhol, nem com francês, né? Então, eu tenho essa possibilidade de, além de dar em português e italiano, também dar em espanhol e francês os cursos. Em francês ainda não dei nenhum, mas em espanhol já dei alguns. E assim a gente vai formando novos exorcistas, vai formando novas gerações de auxiliares, né? E vai estudando sempre. A gente precisa sempre estudar. Eu não posso dizer, bom, mas eu estou ensinando, então eu não tenho que estudar, não tenho que aprender mais nada, porque eu já estou ensinando. Não. Eu sempre tenho que estudar mais. Às vezes, voltar àquilo que eu já li, aquilo que eu já estudei. É uma pergunta aqui, ô Rubens, quantos seriam os padres exorcistas aqui no Brasil? Tem um número exato? Ninguém sabe. Eu posso dizer para vocês quantos estão na associação. Agora, quantos são os exorcistas no Brasil, nem a CNBB sabe. Porque também nunca se importaram em querer saber, diga-se de passagem. Estou sendo franco. Uma vez me telefonaram da CNBB perguntando quantos eram no Brasil. Eu falei, opa, vocês é que deviam dar essa informação para mim, não eu para vocês. Eu posso informar para vocês quantos nós temos na associação, porque isso eu sei. Tem um catálogo, ali eu tenho os nomes, endereços, tudo certinho. Agora, no Brasil, eu não sei. É tão fácil. Vocês liguem para cada cúria e perguntem, vocês têm exorcista? Tem. Como é que chama? Onde é que mora? Qual é o endereço? Telefone? CEP? Uma coisa simples. Nós estamos tentando fazer esse levantamento aos poucos. Posso garantir para você que a grande maioria das dioceses não tem exorcista. Não tem exorcista. Posso lhe dizer também outra coisa. O Tribunal da Penitenciária Apostólica, na igreja nós temos 3 tribunais supremos. É o topo. Nós temos a Rota Romana, nós temos a Assinatura Apostólica e o mais antigo deles todos, que trata esses 2 de foro externo. Esse terceiro de foro interno, que é a Penitenciária Apostólica. De acordo com a experiência de vários lugares que viram, inclusive na hora da confissão, pessoas tendo manifestações de ação extraordinária do demônio, a Penitenciária Apostólica mandou um decreto dizendo que todas as dioceses deveriam ter ao menos um exorcista, como prevê o Código de Direito Canônico, e que deveriam depois mandar para a assinatura apostólica os nomes desses exorcistas. Muitos bispos não se importaram com nada, não fizeram coisa nenhuma, deixaram coisa assim. Eu digo para você, não é que a gente precise de exorcista para ficar exorcizando tanta gente, mas para dar formação, para ajudar as pessoas a separarem mentalidade mágica de fé, para ajudar as pessoas a terem uma verdadeira vida cristã.
Porque elas vêm cheias de minhoca na cabeça. Algumas têm até umas anacondas bem grandes, né? Mas que culpa elas têm se elas não receberam formação? Elas não têm responsabilidade por isso, elas não têm culpa. Então, a gente precisa de mais exorcistas justamente para as pessoas terem esse acesso, tirar essas minhocas da cabeça, principalmente o pessoal de renovação carismática vê demônio em tudo que é canto. Qualquer sombra é demônio, qualquer coisa é demônio. E não é assim, Jesus. Não é assim. Eu sempre falo, antes do préternatural, pensa no natural. Antes de achar que é algo feito pelo demônio, vamos ver se não é coisa da natureza mesmo. Primeiro é da natureza. Ou é físico ou é psíquico. Vamos ver. Depois, se o físico tá bem, se o psíquico está bem, mas existem essas situações, aí a gente começa a pensar na possibilidade de ser préternatural. Perfeitamente, né? Nós estamos aqui com essa hora de duração. Eu gostaria muito de agradecer a você pela sua atenção, Padre Rubens Miragliasani, que esteve aqui com a gente no canal Lights. Para mim é uma grande honra, tá? Eu sempre tento trazer, sim, algumas lives referentes à, à doutrina cristã, tento trazer alguma coisa desse tipo, afinal, todos sabemos aqui que os 5 membros do canal Lights são cristãos, uns católicos, outros evangélicos, mas sempre tratamos, eu sou católico, temos um outro membro católico, mas sempre tratamos com muito respeito a questão das religiões cristãs. E você que está aqui no canal, certamente tem essa maturidade para ver essa nossa live de uma maneira diferente. Espero que o Padre Rubens possa ter esclarecido muitas dúvidas que você tem. Você, sério, que realmente quis buscar um maior conhecimento nessa área, né? Então, Padre Rubens, eu gostaria de lhe agradecer imensamente por você ter concedido essa entrevista e gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais, mais uma vez agradecendo você por estar aqui nessa entrevista aqui no canal Lights. Muito obrigado. Bom, meu filho, primeiramente eu quero agradecer a você o convite. Como eu disse, eu ponderei primeiro antes de aceitar, porque, enfim, gato escaldado tem medo de água fria. Já andei dando algumas entrevistas e a coisa não foi pelo lado justo. E não penso nem na minha pessoa, porque grande coisa que eu sou. Eu sempre digo que não sou uma grande coisa, só uma coisa grande. Mas eu penso na igreja, o nome da igreja, o bom nome da igreja, que muitas vezes é maltratado. É tratado de uma maneira assim, a achincalhar com o nome da igreja. E eu não posso permitir que tratem mal a minha mãe. Mas como eu vi em vocês essa seriedade, eu vi em vocês essa atenção, né? Então eu pensei comigo, não, parece gente boa, gente séria. E é uma forma da gente evangelizar, é uma forma da gente veicular por um certo tipo de mídia, que eu mesmo não tenho muito acesso e nem sei lidar direito com isso, né? E você é testemunha do que eu apanhei para conseguir entrar e fazer essa live com vocês, né? Estou muito acostumado a lecionar, mas é contato direto, né? Olho no olho, rosto no rosto, aí é diferente, né? Palestras, participar de simpósios e coisas do gênero, tudo bem. Mas o fato é que com esses meios eu não tenho muita afinidade, eu não tenho muita praticidade com isso, né? Mas atinge muita gente.
E eu espero que essas pessoas, então, tenham entendido, primeiro, que a igreja não faz nada absurdo, não é uma coisa, quando querem acusar a igreja de alguma coisa, falar da Idade Média, como se a Idade Média fosse a treva das trevas. E foi uma época realmente de muita luz. Foi uma época de muito progresso científico, foi uma época de muito avanço tecnológico. Né? As pessoas pensam muito mal da Idade Média. É um preconceito iluminista. Exatamente. Como se eles fossem os donos da luz e o resto do mundo vivesse nas trevas antes deles chegarem. Isso é puro preconceito iluminista. Mas o fato é que nós apresentamos aquilo que é a fé católica, não é a minha opinião, eu faço questão de que se saiba disso, não é aquilo que eu penso por minha conta, é aquilo que a igreja crê e ensina no catecismo da Igreja Católica, na tradição, no magistério, na Sagrada Escritura, e que está à disposição dos fiéis quando há uma real necessidade disso. Quando nós precisamos, de fato, dessa intervenção extraordinária para uma ação extraordinária. Na verdade, o maior mal não está nessas ações extraordinárias, mas naquela ordinária, na tentação. Porque se eu morro, digamos, possesso, sem nenhuma responsabilidade por aquilo, sem culpa nenhuma daquilo, não vou para o inferno. E estava possesso, realmente possesso. A gente sabe na história da igreja, inclusive, de alguns santos que sofreram, por permissão de Deus, além da vexação, sofreram também possessão. Sofreram possessão. Para se santificarem ainda mais. E para derrotarem o demônio. Me lembro de uma santa carmelita, Santa Miriam, de Jesus crucificado. O demônio pediu a Deus permissão para ficar 30 dias no corpo dela e Deus deixou. Nos primeiros dias, o demônio já estava com a língua de fora, dizendo, quero ir embora, quero sair daqui. E Deus disse, não, você quis 30, você vai ter 30. Foi um tormento para ele estar no corpo de uma pessoa tão santa, tão amiga de Deus. Então, não, você quis 30, você vai ter 30. A permissão é dos 30, você não vai sair antes disso. Então, ao contrário, quando eu caio na tentação, aí é que a coisa é complicada, porque ele me ofereceu algo ruim, eu agradeci, acolhi, e daquele momento em diante, quem manda em mim não é mais Jesus Cristo, já é o demônio. Ele que tem autoridade sobre mim. Como diz São Paulo nas suas cartas, eu me torno escravo do pecado. Perco a minha liberdade. Por isso, eu agradeço a vocês do canal. Fico muito satisfeito de ter feito com vocês essa live, apesar dos problemas todos, né, que nós tivemos para conseguir fazer isso. Né? E peço a Deus, né, que seja de muito proveito para aqueles que forem assistir, para aqueles que forem depois buscar nesse canal essa fonte de conhecimento, de instrução. E, novamente, me ponho à disposição de vocês com alegria para poder servir a Deus, né? Não só no meu ministério sacerdotal, não só no meu ministério de exorcista, não só no meu ministério de formador, de professor, de pároco, mas também colaborando com vocês naquilo que for necessário. Muito obrigado, meu filho. Perfeitamente. Eu me sinto honrado de poder estar conduzindo essa entrevista e, mais uma vez, quem esteve aqui no canal Lights, né, vendo essa entrevista, que vai estar aí à disposição sempre que quiser, né, vai com certeza aprender bastante
e não só aprender bastante, mas, acima de tudo, é uma live de grande reflexão, de ter um maior contato com Deus. Eu acho que essa foi a sensação que eu tive, sabe? Ouvindo o Padre Rubens e refletindo muito sobre a minha vida e como posso tentar me conectar com Deus. É uma coisa que eu sempre tento, mas como nós, pecadores, sempre temos sempre que tentar remar, mas nós estamos aqui com essa live com mais um momento de reflexão e me sinto muito feliz de ter proporcionado para mim esse momento e proporcionar para outras pessoas esse momento. Isso é uma grande alegria que eu e com certeza os outros membros do canal Lights estão oferecendo para você. Então, sempre acompanhe a nossa programação, as nossas programações do canal Lights. Esse foi o canal Lights entrevista especial, fora do dia habitual, mas espero que você aproveite de forma muito satisfatória, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Valeu. Amém.